Oi, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo do canal, mais outra questão de ecologia e uma questão fácil, uma questão sobre cadeia alimentar. Pessoal, questões de cadeia alimentar são muito fáceis e você não pode errar esse tipo de questão, tudo bem? Então, sem enrolação, bora resolver. O caramujo gigante africano, vamos marcar isso aqui, ó. O caramujo gigante africano, vai estar aqui o nome da espécie, né? É uma espécie exótica. Interessante isso aqui, ó. É uma espécie exótica. O que é uma espécie exótica? Espécie exótica geralmente não tem predador natural, ou seja, não tem outra espécie que se alimente dele. Beleza? Não tem outra espécie que se alimenta do caramujo. Logo, o caramujo vai crescer descontroladamente. A espécie do caramujo vai crescer de forma descontrolada. Tudo bem? Isso porque espécies exóticas não têm predadores naturais. É uma espécie exótica que tem despertado o interesse das autoridades brasileiras, uma vez que tem causado danos ambientais, justamente o que eu havia falado. Espécies exóticas, por não terem predadores naturais, ou seja, espécies que vão controlar o crescimento de outra espécie, a espécie que não tem predador natural, ela vai causar danos ambientais, até mesmo prejuízos econômicos à agricultura. Beleza? Então, o caramujo, de acordo com o contexto aqui, o caramujo não tem um predador natural que controle a sua população. Então, o caramujo, ele vai causar danos ambientais e prejuízos econômicos à agricultura, basicamente. Belezinha? É essa a interpretação. A introdução da espécie no Brasil ocorreu clandestinamente, com o objetivo de ser utilizada na alimentação humana. Vamos continuar lendo. Porém, o molusco teve pouca aceitação no comércio de alimentos. Que molusco é esse? O caramujo, tá? O que resultou em abandono e liberação intencional das criações por vários produtores. Vamos continuar lendo. Por ser uma espécie herbívora, vamos marcar. É importante a gente marca. Por ser uma espécie herbívora, o que é ser herbívoro? É se alimentar de vegetais. Tranquilo? Por ser uma espécie herbívora generalista, ou seja, o caramujo se alimenta de vários tipos de plantas, vários tipos de vegetais. Ele é generalista. Abre parêntese, alimenta-se de mais de 500 espécies diferentes de vegetais. Fecha parêntese. Com grande capacidade reprodutiva. Então, a sua população cresce muito, né? Tornou-se uma praga agrícola de difícil erradicação, ou seja, vai ser difícil de tirar ele do ambiente. Tudo bem? Difícil erradicação. É isso que significa, basicamente. Difícil eliminar ele, é difícil tirar ele do ambiente, basicamente. Associada a isto, a ausência de predadores naturais, ó, como eu havia falado, a ausência de predadores naturais fez com que ocorresse um crescimento descontrolado da população. Crescimento descontrolado da população. Então, em razão da ausência de predadores naturais, a população de caramujo cresceu de forma descontrolada. Vamos ler o comando da questão. O desequilíbrio da cadeia alimentar observado foi causado pelo aumento
da densidade populacional de. Então, pessoal, vamos fazer uma certa revisão aqui. O que seria uma cadeia alimentar? A cadeia alimentar é uma sequência de seres vivos em que um serve de alimento para o outro. O que é nível trófico? Nível trófico é a posição em que o organismo ocupa na cadeia alimentar. Fechou, né? Então, pessoal, aqui temos um esquema de uma cadeia alimentar. A cadeia alimentar, como eu havia falado, é uma sequência de seres vivos, tá bom? E a setinha aponta para quem come, ok? Para quem se alimenta. Logo, quem começa na cadeia alimentar são os produtores, tudo bem? Os produtores são plantas, algas. Vou colocar aqui em cima. Vou colocar aqui em cima o outro. E cianobactérias. Plantas, algas e cianobactérias são produtores. Como assim produtores? Produtores, isso quer dizer que eles produzem o próprio alimento. Fazem fotossíntese. Síntese, produção. Foto significa luz. Então, eles produzem o próprio alimento a partir da luz. Tudo bem? Então, os produtores produzem o próprio alimento. E são chamados de autótrofos. Autótrofos. Autossuficiente de alimento. Tudo bem? Eles não precisam de comer para obter energia. Eles produzem a sua própria energia, graças à fotossíntese. Tranquilo? E o restante são consumidores, ok? Se são consumidores, quer dizer que eles precisam comer para obter energia. Logo, eles são heterótrofos. Heterótrofos, diferente de alimento, ou seja, eles são diferentes dos autótrofos. Eles precisam de se alimentar, eles precisam de comer, precisam de devorar. A gente precisa comer para obter energia. Tranquilo? Então nós somos heterótrofos. Tranquilinho? O consumidor primário é aquele que se alimenta diretamente do produtor. Geralmente, o consumidor primário são herbívoros, que se alimentam de vegetais. Concorda comigo? São herbívoros. O consumidor secundário é aquele que se alimenta diretamente do consumidor primário. Então, geralmente eles são carnívoros. Né? O consumidor terciário se alimenta diretamente do consumidor secundário. E assim sucessivamente. Nível trófico é a posição. Os produtores ocupam o primeiro nível trófico, a primeira posição, tá bom? O consumidor primário ocupa um segundo nível trófico, o segundo nível alimentar. O consumidor secundário ocupa o terceiro nível trófico e assim sucessivamente. Agora, pessoal, por que eu devo fazer revisão de cadeia alimentar? Porque o texto falou de uma cadeia alimentar. E qual é essa cadeia alimentar que o texto falou? Essa aqui, ó. O caramujo, ele é herbívoro, não é? Então ele é consumidor primário. Vamos colocar aqui, ó. Consumidor primário. Olha aqui, ó. E disse no texto, ó, por ser uma espécie herbívora generalista, ou seja, ele é um consumidor primário porque se alimenta diretamente dos produtores, né? De produtor. E eu disse que, e também o texto disse para nós, que o caramujo não tem predador natural, é ausente. Então, ele não tem consumidor secundário, certinho? Ele não tem predador natural. Logo, o caramujo vai crescer de forma descontrolada. Vai acontecer um aumento da população de caramujo. O desequilíbrio da cadeia alimentar observado foi causado pelo aumento da densidade populacional de caramujo, ou seja, de consumidores primários, em função do quê? Em função da ausência de consumidores secundários, ó.
Aumento de consumidores primários em função da ausência de consumidores secundários. É isso. Gabarito letra B. Consumidores terciários? Não, nem tem, tá bom? Consumidores secundários? Não, não. Consumidores terciários? Não. Consumidores primários? Sim, que são os caramujos. Em função do aumento de produtores? Não. O texto disse que a população de caramujo não tem predador natural, ou seja, não tem consumidor secundário para se alimentar dessa população de caramujo. Logo, a população de caramujo vai aumentar de forma descontrolada. Vai aumentar a população de consumidores primários, em função da ausência de consumidores secundários, não em função de produtores. Beleza? Então, realmente, gabarito letra B. Então, pessoal, essa é uma questão ligeiramente fácil. Exigia apenas que você interpretasse o texto e formasse a cadeia alimentar. E ver quem aumenta, que é no caso a população de caramujos, né? E você perceber que a espécie de caramujo é uma espécie exótica. Logo, não tem predador natural, ou seja, não tem consumidor secundário. Então, a população de caramujo, que são os consumidores primários, vai aumentar devido à ausência de consumidores secundários. Tudo bem? O resto era só interpretação. O que é herbívoro? Né, que se alimenta de vegetais. E aí, por aí vai. Beleza? Então eu espero que tenha gostado. Curta esse vídeo, compartilha. Se puder, comenta. E até o próximo vídeo. Falou!